associação de geradores. O negócio é o seguinte. É raro tu usar uma pilha só, né, cara? É raro, a gente geralmente usa mais de uma pilha. A gente associa vários geradores. Por quê, professor? Porque o cara não mandou fazer uma pilha para o aparelho dele. Uma pilha grande já do aparelho dele. Seria antieconômico, né? Vocês devem perceber que quando a gente usa o mesmo processo repetidas vezes para fabricar algo, os custos fixos se diluem, né? É por isso que fazer uma coisa às vezes custa caro, né? Então se o cara for fazer uma caneta dessas plásticas, uma nova caneta dessas, aí vai ter que fazer uma nova forma, certo? E aí uma delas vai custar mais de 100 mil reais. Bem mais de 100 mil reais, não sei se vocês sabiam disso, fazer uma única caneta dessa. Não estou falando uma igual, né, gente? Eu quero fazer uma nova caneta, vou entrar no mercado, vou destruir a BIC, certo? Fácil, né? Aí o cara vai lá e projeta um tipo novo de caneta. A primeira caneta vai custar mais de 100 mil reais. Uma caneta. Né? Porque tu vai ter que fazer um molde, esse molde é caríssimo para se fazer, se faz num aço especial e tal. Aí tu vai injetar 1 milhão dessas canetas. O molde que custou 100 mil reais agora, dividido por 1 milhão, certo? Já temos 10 centavos por caneta. O molde já era. Ah, então mais alguns centavos para o plástico, mais alguns centavos para o rolamento, para o caninho, para a tinta. E aí tu vai lá e consegue fabricar então a caneta por 50 centavos. Vende por 2,50 e ganha muito dinheiro. Certo? Beleza? Mas se fosse fazer 100 mil canetas, só o molde já ia dar 1 pila a caneta. Ia inviabilizar. Beleza? Interessante, né? Por isso que a gente usa várias pilhas. Então não vale a pena às vezes o cara mandar fazer uma bateria específica para aquele aparelho. Já existe no mercado uma pilha que, se tu usar de uma forma adequada, faz uma associação e alimenta lá o teu dispositivo. Então vamos entender como é que isso funciona. Quantos tipos de associação nós vimos para resistores? Originalmente eles serem paralelos, depois ela vai misturar os dois, né, que era a associação mista. Aliás, né, no apoio de sexta-feira nós fizemos várias de associação mista. Bom, olha só. Aliás, estou um pouco atrasado com os vídeos, tá? Porque eu estava sem o HD, aí chegou meu 10º terabyte. E aí eu voltei, converti das de quarta-feira em diante, e hoje começa a cair na rede as aulas de quarta-feira em diante. Galerinha, então olha só. A associação de gerador é a mesma coisa, meu querido. Ou é série, ou é paralelo. Série é tranquilo porque tu não tem que tomar cuidado. É só ir conectando mesmo. Claro, né? Não seria legal tu conectar uma bateria de carro numa pilha, certo? Mas o que poderia acontecer é a corrente na pilha ser tão grande, dependendo do equipamento, né? Que ela ia sobreaquecer e estourar na tua cara. Não seria legal, não façam isso. Mas tu, para pequenas correntes, se tu respeitar o gerador de menor corrente, tu pode conectar o que tu quiser, um após o outro. É só tu respeitar o de menor corrente. Como em série a corrente é a mesma, se tu respeitar o cara de menor corrente, os outros vão estar sendo subutilizados, as voltagens vão estar funcionando tudo bonitinho, então tu pode ir somando, certo? As voltagens deles. Então olha que interessante que vai ficar. Mais um, e mais outro. Esse é o R1 que tem o E1, esse é o R2, que tem a força eletromotriz E2, resistência interna 3, força eletromotriz 3. Poderia fazer uma pontilhada, né, separando cada elemento, mostrando que eles são individuais. E agora eu quero ver, digam-me, qual será o resistor, o gerador equivalente, o gerador que equivale a todos eles? Né, cara? O E, como a gente falou, é intuitivo, é só tu ir somando a voltagem de cada um deles, porém, o que aconteceu com a nova resistência interna? Também, né? Porque essas resistências não estão em série, e resistores em série era só somar, né? R1 mais R2 mais R3. Muito simples essa ideia, né, galera? Então não tem nada demais. Nós conseguimos transformar agora vários geradores em série em apenas um gerador. E faz a conta só com ele. Finge que é um cara só. Depois que tu matou o problema, tu pode ir lá e calcular a potência dissipada só nesse, né? Ou a potência gerada só nesse, ou a potência útil do cara do meio. Isso tu pode fazer. Mas o importante é tu saber que dá para transformar vários em apenas um. Não tem nada demais nisso.
Nós até fizemos uma dessa, né, do por aqui, mas era só as voltagens, né, que a gente não chegou a falar das resistências internas. Vai ter uma outra daquela do por aqui que fala das resistências internas também. Por aqui é a enguia elétrica, né, brasileira, né, que são várias células, né, milhares e milhares de células, cada uma gera uma voltagenzinha e aí no total a voltagem é enorme, né, quanto mais do rabo para próximo da cabeça o cara encosta, maior é o carcaço. Se tu encosta em dois pedaços curtos, assim, né, um aqui, outro aqui com a mão, o choque é pequeno. Mas se tu afasta a mão, bota um na pontinha do rabo e outro mais próximo da cabeça, como é uma série de baterias, né, aí a paulada é bem maior. Tem até um videozinho que eu comentei com um amigo no YouTube, que está lá o cientista com uma enguia numa bandeja viva ainda, com dois eletrodos, dois bastões de metal e dois fiozinhos saindo desse bastão. É a parte isolada onde ele encosta, né? Ele pega a parte isolada que não é todo. Aí ele chama dois caras da plateia, pede para um segurar numa ponta, outro segurar na outra ponta e eles dão as mãos, duas pessoas. Aí ele vai lá e dá uma encostadinha no peixe, bem curtinho, ele faz assim, aí as pessoas vão, opa, legal. Aí ele chama mais gente, bota uma galera assim, todo mundo de mão dada, certo? Fechando o circuito, um segurando na ponta do fio, o outro segurando na outra ponta do fio, ele primeiro dá um, galera, sentiu, agora ele abre assim, pau, a galera toda. E tu imagina, já que está em série, a corrente é a mesma que passa por todo mundo, né? Mas a voltagem está toda dividida, né? Certo? A voltagem está toda dividida, então as resistências estão maiores, são mais 5 pessoas mais ou menos, e o peixe dá conta de fazer a galera toda saculejar. Então dá para entender, né? Que realmente, se eu tiver uma associação dessa, aqui o choque é muito maior do que aqui, né? Certo? Faz todo sentido. Paralelo. O que seria em paralelo? Ué, é pegar vários geradores e conectar como os resistores antes eram, em paralelo. Só tem um probleminha, meu querido. Só vai conectar caras idênticos. Se não forem geradores idênticos, está fazendo cacaca. Porque tu imagina tu colocar mesmo duas pilhas, uma nova, outra velha. Só se for para tu usar na hora o aparelho, depois tu já tira a pilha. Porque se tu deixar a pilha nova conectada em paralelo com a pilha velha vai detonar a pilha nova mesmo que o aparelho esteja desligado. Uma coisa meio óbvia, né? Se esse aqui tiver 1,5 volts, pilha perfeita, bonitinha, essa aqui está com 1,32 volts, pilha fraca. Então essa aqui vai ser gerador e essa vai virar um receptor, vai querer carregar em cima da outra. Vai começar a ter uma corrente circulando entre as duas e não vai estar chegando no aparelho essa corrente. Mesmo o aparelho desligado, a pilha nova vai ser utilizada pela pilha velha. Então é jogar dinheiro fora, é tiro no pé, não pode, é ridículo, jamais façam isso. A não ser que seja uma emergência, tu vai usar o aparelho durante poucos minutos e depois vai desconectar as pilhas. Senão tu vai ter jogado fora a pilha que tu comprou nova ou vai ter que recarregar logo em seguida a pilha recarregável, certo? Se hoje forem duas recarregáveis, é menos pior, mas mesmo assim é viagem, certo? Então até às vezes misturar marcas de pilhas pode ser diferente, porque um processo industrial minimamente diferente gera uma voltagem um pouquinho diferente da outra, pode dar problema. Carros que possuem duas baterias, né? As caminhonetes antigas possuem duas baterias, é muito comum, aí estoura uma. Aí tu fala, não, só vou trocar aquela que estourou. Porra, não adianta, cara. Compra duas novas, bota as duas em paralelo ali, porque senão tu vai trocar uma, a tua bateria nova vai ser super utilizada porque vai estar tentando segurar a onda da outra, que vai estar caindo a voltagem mais rápido, e aí a tua bateria nova vai durar menos. E tu vai gastar mais dinheiro, então vale a pena parcelar as duas baterias de uma vez e comprar e botar as duas juntas. E deixar elas ter a vida delas juntas ali também, para aumentar a durabilidade. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que não é E1, e E2 e E3. Não é, é tudo E. Certo? Mas e se a apostila, e se o cara botar uma velha e uma nova em paralelo, nós vamos resolver, não é como dois geradores, nós vamos resolver como um sendo gerador e o outro sendo receptor, porque vai ter corrente entre eles. Certo? Por isso que aqui nessa hora a gente só estuda idênticos. E o R1, R2 e R... Não, é tudo idêntico. Então eu quero transformar essa associação num único gerador equivalente. E agora, o que vocês acham? Legal, o que divide? O R, né? Se é 1, 2, 3, N.
Se são N, e a gente tinha visto que resistores iguais em paralelo, era só dividir pelo número de resistores. A galera tem razão, é R sobre N. Ó, uma vantagem interessante de ligar em paralelo, né? Tu acaba reduzindo a resistência interna da brincadeira. E o E, o que será que vai acontecer? Em paralelo nós estudamos que a voltagem era a mesma, né? E faz sentido, se é 12 volts, 12 volts, 12 volts, é 12 volts na ponta dos fios. E já que é 12, 12, uma não vai jogar corrente em cima da outra, né? Não vai se desgastar em cima da outra, legal? É E, então continua sendo E. Olha, olhando para a fórmula final que a gente percebeu aqui, dá para entender o seguinte, ó. Eu vou usar uma associação em série de geradores quando eu quero aumentar a voltagem. O meu geradorzinho que eu tenho não é o suficiente para aplicação, aí eu vou botar vários desse menor até atingir a voltagem que eu desejo. Eu pago o preço por isso, não pago? Fico com a resistência interna maior, vou ter mais perda por efeito Joule nessa situação. Mas se a voltagem que eu tenho é suficiente, mas está faltando corrente, um só não gera a corrente que eu preciso de mais. Eu tenho, esse cara gera só 5 amperes, e eu estou precisando alimentar um aparelho que vai cobrar 20 amperes. Então eu vou botar 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 desses, e 4 vezes 5 na ponta do fio vai sair 20 amperes. Então uma das associações em série aumenta a voltagem, a outra associação aumenta na verdade a corrente disponível, certo? Show de bola! Agora a maneira de raciocinar, de resolver o problema é idêntica ao que a gente já tinha visto. Vai, qual é aquela que tu quer que eu faça pra gente tirar uma dúvida aí da tarefinha? Uma que te incomodou aí, no começo é natural a gente ficar confuso, né?